Está entrando no ar pela Rede TV+, TV Arte HD e pelo @canal Circuito Aberto, o canal do portal circuitoabertonews.com.br, o programa que não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. Sextou e a semana foi cheia de notícias. A semana foi quente e promete esquentar cada vez mais. No programa de hoje, liberdade de expressão sob ataque no Brasil? Claro, isso aí é fato. Pastor investigado, ministro do STF com imóvel milionário no exterior e Donald Trump volta a denunciar perseguição contra Bolsonaro. Vamos fechar a semana com essas notícias que estão acontecendo e bombando nas redes sociais. Porque apertem os cintos. Está começando o programa. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a ração. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. E ontem foi a última peça que faltava para o sancionado do Supremo transformasse literalmente o país numa ditadura. Era a terceira peça que faltava. Primeiro, liberdade de expressão, censura. Segundo, perseguição dos opositores. Terceiro, perseguição a líderes religiosos. Ontem fechou o tripé da ditadura do judicial que estamos vivendo aqui. O pastor Silas Malafaia. Muitos podem não concordar com o que ele fala, com a maneira que ele fala, mas que ele, nesse período que estamos vivendo sob essa perseguição do judiciário, se tornou uma peça importante na defesa das nossas liberdades e na defesa contra as injustiças que o Supremo Tribunal Federal, que hoje consta com um sancionado numa lei global, onde se encontram traficantes, ditadores e pessoas, a escória da humanidade, hoje nós temos um vice-presidente do STF sancionado nessa lei. Saiu aí, vou colocar na tela, bota o print aí. Pastor Silas Malafaia é investigado pela PF no inquérito sobre obstrução do processo que apura tentativa de golpe. Volta para mim. Então está aí, completado o tripé e o sancionado consegue botar a Gestapo em ação novamente. Vale ressaltar que ele está incluso nesse processo aberto contra o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e o Jair Bolsonaro, por suspeitas de obstrução da justiça, da tentativa desse golpe fictício. Um golpe que já está desmascarado totalmente. A perseguição no Brasil, quem achou que essas sanções iam dar uma diminuída, muito pelo contrário. Uma coisa é simples, o ditador ele sempre aumenta a aposta. Eles não vão arredar o pé de continuar perseguindo. Uma das coisas que o próprio Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo falaram e falam é que a estratégia deles é deixar que o Lula continue atacando os Estados Unidos e que o Alexandre de Moraes continue avançando em cima das ilegalidades cometidas pelo Supremo Tribunal Federal. E realmente funciona, porque nós temos um descondenado, um bobo da corte, um fantoche manipulado pela China, que é o amigo do Maduro, que deve estar dentro de bunker agora, escondido, porque a Marinha Americana já chegou lá no Caribe para combater o cartel que o amigo do Lula comanda, o cartel de Los Soles, trem de Aragua, que é ligado ao Foro de São Paulo, que Lula e o Fidel Castro construíram com o intuito de dominar a América do Sul
e implantar o comunismo. Isso ele mesmo fala, que vai ficar cada vez mais esquerdista e cada vez mais socialista. Palavras do Lula e as vestimentas dele tá aí, porque o que interessa para eles é a causa, mesmo que com isso, que para isso destruam o Brasil. Segundo Malafaia, ele está sendo perseguido por falar. Não é só segundo Malafaia, é porque todo mundo está vendo que nós não podemos falar, porque seremos perseguidos. Então, enquanto a internet for livre, haverá perseguição. Por isso que eles querem derrubar a internet de qualquer jeito para a verdade não ser falada. Eles, o Supremo, que deveriam se pronunciar só nos autos, viraram popstar da ditadura brasileira. Eles sempre dão entrevista, falando. Barroso agora que está mais quieto, está revoltado, perdeu o visto, nós vamos falar dele também. Mas antes, vamos colocar aí o vídeo que está circulando nas redes do pastor Ciro Malafaia. Coloca aí. E agora nós estamos vendo a Polícia Federal promover perseguição? Isso aqui é o quê? A Polícia Federal virou Gestapo do nazismo? Virou KGB da União Soviética? Isso aqui está caminhando para a venezuelização, onde o cidadão não pode criticar autoridades. Onde está isso na Constituição? É livre a manifestação de pensamento. E eu não vou me calar, porque eu não tenho medo de vocês. Muito pelo contrário. Isso, para mim, soa como algo em que eu vou me posicionar duramente. E grande parte da imprensa encobre os crimes de Alexandre de Moraes. Essas são as verdades. Não tenho medo. Pode vir do jeito que vocês quiserem. Pode me investigar. É isso que Alexandre de Moraes tem feito nesses 4 anos, nesse inquérito que é uma farsa de pseudo-golpe e que agora eu estou incluindo junto do Paulo Figueiredo, do Eduardo e do Bolsonaro. Que vergonha! Tá aí, Supremo Tribunal Federal. Tá aí, senadores e deputados. Quem vai para isso? Que país é esse? Que democracia é essa? É uma vergonha o que estamos assistindo. E se prepare, porque eu vou botar para quebrar. Deus abençoe você e sua família. Tenha misericórdia do Brasil. As pessoas estão comentando sobre esse vídeo aí, falando, ele está desesperado. A perseguição, para quem não sofre, e para quem bate palma para a ditadura, quem bate palma para essa Globo lixo, esses jornalistas canalhas que são pagos pelo dinheiro do governo, do pagador de impostos, que mantém essa criação de narrativa, essas pessoas festejam a perseguição. Essas pessoas que foram anistiadas em 1980 pelo então general Figueiredo, em 79 para 80, essas pessoas que foram anistiadas, que eram criminosas, assaltantes de banco, guerrilheiros armados, sequestradores, torturadores, assassinos, tiveram a anistia ampla e irrestrita. E vale ressaltar sempre que o então presidente general Figueiredo falou na formação do PT: vocês têm certeza que vocês querem que eu sancione esse partido, que eu faça esse partido valer, que eu crie esse partido? Vocês vão se arrepender no futuro. Foram as palavras do general Figueiredo, que deu a anistia para essa turma que agora persegue todo mundo e quer a censura, quer calar, perseguir opositores. Para eles, a democracia deles é essa. É a democracia fascista. A da extrema esquerda brasileira e seus acéfalos, seus cérebros atrofiados, que entram nessa narrativa, nesse mantra, que continuam aí defendendo o indefensável. Porque legalmente é claro, juridicamente é claro, que está tudo errado o que o STF fez. Desde o início, a árvore envenenada só produziu frutos envenenados. Então todo esse processo, tudo isso que acontece, que já fez aniversário de 6 anos, vai fazer 7, um inquérito aberto de ofício, sem o devido processo legal, levou o Brasil para o fundo do poço, levou o STF para a escória da humanidade por causa de um ministro
sancionado, o ministro sancionado, que devem vir mais sanções para os ministros. Você vê o desespero que eles estão batendo cabeça entre eles. Tá até legal assistir agora a questão das audiências do STF. Porque teve aí a audiência aí que o Barroso levantou, bateu com o laptop, fechou. Tá legal. Eu torço pra briga ali. Ali eu torço pro parquinho pegar fogo. Que eles batam cabeça mesmo, porque o sancionado quer levar todo mundo para ele. Tanto é que já pediu, o sancionado já pediu o Fux para colocar o julgamento de Bolsonaro para setembro, no dia 22. Olha só, senhores, dia 22 foi o dia que o sancionado pediu para colocar o processo do Bolsonaro. Parece piada, mas não. Então, como nós já havíamos falado e como esses ministros já falaram que o processo ia durar até setembro, é claro que vai durar até setembro, porque a sentença já está montada. Esse processo desse fake júdice, que tem até o jornalista Tavares que está lançando, está indo para os Estados Unidos, depois vai liberar aqui no Brasil esse documentário que já bombou na Europa e agora está indo para os Estados Unidos, mostrando a verdadeira face do sancionado aqui no Brasil. E tem mais. Imóvel milionário. Coloca na tela aí, matéria do Metrópole. Barroso pagou imóvel de 22 milhões nos Estados Unidos à vista. Volta para mim. 22 milhões de reais. Eu acho que o número 22 persegue, né? Em Key Biscayne, Miami, registrada em nome de uma offshore do filho do Barroso. Barroso agora, sem visto, não vai poder visitar a casa milionária dele. Agora fica uma pergunta aqui, como é que um ministro da Suprema Corte, primeiro, tem uma offshore nos Estados Unidos e compra uma casa à vista de 22 milhões de reais? Tem mais, o condomínio dessa casa custa 15 mil reais mensais. Os impostos anuais chegam a 270 mil reais. Então, além do preço absurdo dessa casa, ele tem uma despesa de impostos de 270 mil reais por ano, 15 mil reais por mês só de condomínio. Agora me explica aqui, como funcionário público, que tem um salário de 40 e poucos mil reais, faz os penduricários, não sei o quê. Além do patrimônio que tem aqui no Brasil, tem uma mansão de 22 milhões de reais nos Estados Unidos. Tem uma offshore. Ao mesmo tempo, nós vemos a incoerência de escritórios de advocacia dos familiares podem defender causas no Supremo. Nós temos o Gilmar Palusa, que tem aí tá rolando na internet aí um patrimônio do Gilmar Palusa em nome da sobrinha, de mais de 1 bilhão de reais em terras, gados, cavalos e penduricalhos. Agora me explica como um ministro, com o salário que tem, chega a ter patrimônios milionários. O Gilmar Palusa é patrocinado por empresas que têm processos milionários no STF. E você tem ali os escritórios de advocacia dos familiares, que agora, segundo uma norma regulatória que o próprio STF julgou, autorizando esses escritórios defenderem as causas dessas empresas milionárias. Enquanto o Toffoli vai anulando os processos da Lava Jato dessas empresas milionárias, que são defendidas por escritórios de ministro, aí você vê que o buraco é muito mais embaixo. O sistema que está implantado de corrupção aqui no país vai muito além do que nós imaginávamos. Com essa formação aí do STF, com essa publicidade política que o próprio STF protagonizou
e se colocou como maneira política e atuando de uma forma que avançou sobre os outros poderes, rasgou a Constituição, não respeitou o devido processo legal, praticou nesse inquérito do fim do mundo, na figura do ministro sancionado, a morte do Clesão por negligência. Daniel Silveira está preso até hoje e não está podendo ter o tratamento médico. Nós temos mais casos de pessoas que estão sofrendo e precisando de atendimento médico, e o sancionado dando de ombro, dizendo que vivemos numa democracia plena e que as instituições ocorrem de forma normal. Está tudo harmônico entre si. A única harmonia que existe é o consórcio STF e o governo, que é uma harmonia que são cúmplices nesse golpe, que segundo matéria do New York Times e no Wall Street Journal, desde 2019 isso vem começando, quer dizer, nós já estamos no cenário mundial, então não tem mais como tentar esconder ou mostrar uma falsa realidade. Não adianta se jornalistas tentarem implantar uma narrativa, porque essa narrativa já não existe mais. Não adianta o ministro Barroso, que está revoltadinho porque perdeu o visto e os filhos também perderam, ele não pode ir mais na casa dele de 22 milhões de reais em Miami Beach, num condomínio de luxo. O ministro, que com o salário que tem, não tinha condição de ter uma casa dessa. Mas um ministro do STF com uma offshore nos Estados Unidos. Muita coisa está vindo à tona exatamente porque eles provocaram isso. E não adianta tentar defender o indefensável, porque a população já acordou, isso nós já sabemos. Então essa corrupção que está entranhada dentro do sistema já vem de anos. Agora a população está vendo o que já devia vir acontecendo há muito tempo. A única coisa que não acontecia era o golpe, e aconteceu o golpe do judiciário. Porque eles viram num Congresso fraco, que veio desde do Maia, passando pelo Pacheco, Alcolumbre. Então, quer dizer, você quer o quê? Nós tivemos a pior história do Senado de todos os tempos até hoje, desde o início do governo Bolsonaro até agora. Os piores presidentes da história do Senado tivemos até agora. Que a única instituição que tem o poder de balancear e fazer o contrapeso nas ações arbitrárias do STF é justamente o Senado. Mas como os senadores com rabo preso, processos no STF, o STF age como mafiosos. Eles chantageiam os senadores e deputados. Se você votar isso, eu vou botar o seu processo para rodar. Isso chama-se chantagem. Isso chama-se organização criminosa que faz esse tipo de chantagem. Isso acontecia na antiga União Soviética. Isso acontecia e acontece em regimes ditadores. E o Brasil hoje tentando mascarar com influenciadores contratados da bolha, que eu nunca vi nenhum daqueles influenciadores na internet, não conheço nenhum. Deve ser tudo da Choquei. Foram os mesmos que foram em 2024, na reunião lá com a Janja, aquela turma, e antes, nas eleições, na reunião com o STF, de combate à desinformação. Na verdade, é o combate à verdade, para implantar uma narrativa. O X hoje está lotado dessa turma, cabeça de abóbora, cérebros atrofiados, tentando defender o indefensável e tentando... A culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Bolsonaro. Aí me vem o Trump novamente. Ontem ele fez um discurso lá no Salão Oval, para você ver a importância
que os Estados Unidos está dando para o que está acontecendo na América do Sul. Não só no Brasil, porque tivemos as sanções do Mais Médicos, estamos tendo agora a vinda do exército americano para o Caribe para combater o narcoterrorismo implantado aqui, que é o braço financiado pelo Foro de São Paulo, que tem o Lula como fundador do Foro de São Paulo, junto com Fidel Castro à época, e temos o Maduro, que é chefe do cartel de drogas Los Soles de Tendarágua. Aqui nós temos no Brasil o PCC, Comando Vermelho, e o MST. PT, Partido Terrorista. É o braço político dessa organização criminosa na América Latina, que veio com o intuito de ganhar dinheiro, destruir onde passa, implantar o socialismo para se manter no poder. Porque eles querem o capitalismo para ele e o socialismo para todo mundo. Eles querem que o povo brasileiro e o povo de qualquer país que tenha um ditador no poder é que o povo se mantenha preso às migalhas que eles podem oferecer, enquanto a economia está completamente desarrumada, uma bagunça. Nós temos uma anta no Ministério da Economia. Na verdade, em todos os ministérios ali, se você botar no zoológico, tem que proibir até a entrada de criança, porque são animais altamente perigosos e contagiosos. Essa é a verdade. E o Trump, fazendo pronunciamento, eu vou colocar o vídeo dele aí. Bota o vídeo aí. This is really a political execution that they're trying to do with Bolsonaro. I think that's terrible. But they also treated us very badly as trading partners for many, many years. One of the worst countries on earth for that. They charged tremendous tariffs and they made it very difficult to do anything. So now they're being charged 50% tariffs. And they're not happy, but that's the way it goes. Mr. President. Volta para mim. Você vê a importância agora que o Brasil está tendo, a importância e a visibilidade negativa que o Brasil está tendo. Eu destaquei aqui, né, a frase do Trump. Eles pegaram um presidente e o colocaram na prisão, ou estão tentando prendê-lo. Eu conheço o Bolsonaro e acho um homem honesto. É uma execução política o que estão fazendo com ele. Acho isso terrível, mas o Brasil também nos tratou muito mal como parceiros comerciais por muitos anos. Um dos piores países para isso. O Trump reforçando o discurso da perseguição política, que é clara, o mundo inteiro está vendo, menos a Globo e quem persegue, porque quem persegue não vai reconhecer que está perseguindo, muito pelo contrário. Essa ditadura que fala a palavra semântica, defesa da democracia, usa a democracia como uma palavra para enganar trouxa, para implantar literalmente ali uma ditadura, porque agora nós já temos os 3 pilares: a perseguição política, a cassação de pessoas da liberdade de imprensa e a perseguição a líderes religiosos. Fechou o tripé da ditadura, só que essa ditadura é do judiciário. A ditadura do judiciário não tem para quem recorrer legalmente. Então, a sanção, a cavalaria americana que está vindo, está chegando e vai vir com mais força, vai ajudar a isso. E quando se fala em tarifa, o pessoal fala, mas o Brasil sempre teve uma relação boa com os Estados Unidos. Compra um carro americano lá nos Estados Unidos e manda trazer para cá. Você vai ter que pagar mais de 60% de imposto. Fora as barreiras tarifárias que o Brasil tem nesse protecionismo com o lobby das grandes indústrias junto às cortes e ao legislativo para aprovarem leis para proteger o mercado, impedindo o Brasil crescer no livre mercado. Essa é uma dura verdade que muitas pessoas não viam, né, e agora estão começando a ver. Para o mercado financeiro, Faria Limes tanto faz, porque eles ganham dinheiro em cima da especulação. Então, bolsa de valores e tal. Então, para eles, tanto faz, tanto fez. O importante é banco dar lucro, é taxa de juro alta para eles poderem ganhar dinheiro. Mas, num país onde não temos um devido processo legal sendo respeitado, uma Constituição sendo desrespeitada, não há outra coisa
que possa acontecer do que a fuga do dinheiro do investidor estrangeiro do país. E isso já está vindo em larga escala e cada vez vai escalar mais. Para quem pensa que a questão do Trump é só com o Brasil, a gente já sabe que não é, tem relação aí com o narco-estado, já sancionou o pessoal que estava em Cuba. Se essa questão da Venezuela escalar, se o Maduro já não meteu o pé de lá naquele avião russo que pousou aqui, depois pousou lá na Venezuela, se ainda já não meteu o pé, ou já está num bunker escondido, porque Maduro, como chefe de cartel de narcotraficante, é Osama Bin Laden. Ou sai capturado ou vão explodir com ele. Mas eu acho que eles querem capturar o Maduro vivo para ele poder abrir o bico. Já fizeram uma sanção lá e bloqueio de mais de 700 milhões de dólares do Maduro nos Estados Unidos. Um país como a Venezuela passando fome, milhares de pessoas fugindo da Venezuela e entrando no Brasil e fugindo para outros países. E um ditador, amigo do ditador aqui do Brasil, amigo pessoal do Lula, agora podemos falar, não tem como não falar nisso, milionário e o povo passando fome. Essa é a prova do que um regime que está na batuta do Foro de São Paulo faz com o país. Nós já estamos praticamente uma Venezuela. E o descondenado está querendo que isso aconteça de forma mais rápida. Por isso ele está atacando direto os Estados Unidos e atacando cada vez mais. Ele está num palanque eterno agora contra os Estados Unidos. Só quem vai sofrer com isso somos nós brasileiros, que estamos pagando uma conta que quem imprimiu esse boleto chama-se Sancionado de Moraes, Descondenado da Silva e Rede Globo estatal de televisão. Essa turma destruiu o Brasil. E não adianta a Globo vir agora querendo mudar o espectro, tender mais para a direita, que vocês não enganam mais ninguém. Por isso que o jornalismo independente está crescendo e vai crescer cada vez mais. Porque aqui nós falamos o que muitos não querem ouvir. Aqui nós desmascaramos as suas mentiras, Rede Globo. E aqui a nossa função, nossa missão não é política. É de levar a verdade, mostrar a verdade para a sociedade e mostrar para o mundo o que realmente acontece em nosso país. Se você gostou do programa de hoje, curta, comente, compartilha, manda para geral aí. Eu sou o Carlos Emir Laranjeira e você acabou de assistir o programa Pauta Quente, o programa que não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. Tenha um final de semana abençoado a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau! Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com Pauta Quente somos a